Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional e hoje a gente veio aqui falar do Harry Kane, que finalmente conquistou seu primeiro título na carreira, só aos 31 anos. É um jogador que por muitas vezes eu acho até que não tem talvez o reconhecimento que merecia e é um pouco injustamente zoado por isso. Vamos falar sobre esse título que foi confirmado ontem, né, com o empate do Leverkusen fora de casa com o Freiburg, né? Foi Freiburg, 2-2, precisava vencer. O título já estava matematicamente não, né? Estava praticamente garantido, não matematicamente, porque o Leverkusen tinha chance de chegar no Bayern, chances nas duas últimas rodadas ainda, 3 contando com a de ontem, né, se vencesse, mas precisava tirar um saldo de 30 gols de diferença. A gente sabe que isso não ia acontecer, né? Mas acabou que em alguns momentos gerou aquele meme ali o Bayern estava vencendo o RB Leipzig em casa, né? Tava 3-2, o Kane estava de fora, desceu do camarote ou da cadeira, nem sei onde ele estava, para comemorar, e o Leipzig empata no último minuto, né? E aí tem toda aquela adiou em um dia a comemoração. E aí o título veio ontem, né? No empate, como eu falei, do Leverkusen com o Freiburg, o Bayern comemorou fora de campo, né? E tal. Mas eu acho que isso não mudou em nada a alegria dele pelo título, né? Que é a 34ª conquista do Bayern de Munique, é o maior campeão da Alemanha de longe, né? E até eu vi muita gente falando, né? Muita gente brincando com aquele negócio de mas você ganhar com o Bayern, né? O Bayern é o maior campeão. Bom, eu acho que não faz diferença, né? Se ele está disputando o campeonato alemão, é lá que tem que ganhar, mas o Bayern é muito superior. Paciência, então, não tem muito o que fazer, né? Os outros times que tem que correr atrás. O segundo maior campeão é o Borussia, né? O Borussia tem 5, 6 títulos, sei lá, vou ver aqui rapidinho. Mas, enfim, primeiro título merecidíssimo para um cara que, inclusive, eu acho que teve uma evolução dentro da própria carreira que foi muito interessante. Até, sei lá, talvez a temporada 13, 14, 14, 15 ali, pode ser até mais um pouquinho, de repente, enfim. Tinha até o apelido, né, o Kane Eludo, né? O pessoal brincava muito aqui no Brasil, lá fora nem tanto, mas aqui no Brasil principalmente. E depois disso até, né, eu digo pessoal, eu me incluía também, tá? Até brincadeira assim de quando você usava o cara no FIFA, tal, brincava com essas coisas, enfim. Os segundos maiores campeões são o Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach, ambos com 5 títulos, mas o Dortmund tem 8 vices também, né? Então o Bayern tá bem à frente, né? Obviamente. Bom, e aí ainda depois, né, como eu falei ali dessa, talvez 15, 16, 16, 17, ele se torna um atacante mais completo, né, um atacante que consegue trabalhar até mais fora da área ali, tanto que ele tem anos depois com 7, 8, 10 assistências, chegou ao ápice, né, na temporada lá da Covid, né, foi 2021, ele termina o ano com 33 gols e 17 assistências. Eu não lembro quantos jogos foram, mas foram números bem expressivos. É um cara que aprendeu muito, não sei se aprendeu, mas certamente aprimorou esse sair da área, o gerar muito jogo fora da área, mesmo ele sendo um camisa 9 mais de ofício, né? Um pivôzão que tem uma movimentação excelente, tem um jogo aéreo bem interessante, não é o ponto forte dele, mas é bem interessante e é um grande finalizador. Então, acho que por muitas vezes é um cara muito injustiçado por essa brincadeira de nunca ter vencido o título e tal, mas pensa, é um cara que passou tanto tempo da carreira dele no Tottenham, que eu até fiz aqui um vídeo outro dia, algumas semanas, né, se o Tottenham ainda tinha jeito. É um lugar que o Antônio Conte não conseguiu ser campeão, que o Mourinho não conseguiu ser campeão, técnicos que foram campeões em todos os lugares que passaram. O Conte, inclusive, tá para ser campeão italiano agora com a Napoli, com o Napoli de novo. Cara, técnicos vencedores de diferentes estilos e não conseguem vencer no Tottenham. Então, o pessoal jogava muito essa culpa em cima dele, né? E ele acabou que caiu, chegando no Bayern, né? Calhou do Leverkusen fazer a melhor temporada da história, ser campeão invicto da Bundesliga ano passado, e o Bayern ser vice, né? E aí contribui mais para a brincadeira, né? Claro. Mas depois você tem uma temporada normal aí esse ano. O Bayern tinha sido ano passado também eliminado da Pokal, né, da Champions League, enfim, a Pokal que é a Copa da Alemanha, claro. Mas, e aí você vê, nesse ano, consegue o título, pelo menos da Bundesliga, mas no próprio ano passado mesmo, ele termina como artilheiro, né, foram 36 gols,
na campanha, que assim, um número bem expressivo, obviamente, são mais gols do que jogos, né? Porque a Bundesliga são só 34 jogos, são 18 times, é bom lembrar. O Bayern não foi nem vice, o Bayern foi terceiro, né? O Stuttgart foi vice-campeão. Mas enfim, né? Não faz diferença. Então, é um cara que eu acho que sempre foi muito injustiçado, e agora, talvez ele já tenha tido esse reconhecimento como um dos grandes atacantes do mundo, tá? Principalmente depois das primeiras temporadas no Tottenham, que ele realmente engrena, né? Que ele é emprestado, né? Não sei se talvez todo mundo não lembre, né? Mas ele passa por Leicester, Norwich e Millwall, se não estou enganado. Tudo quando era muito jovem, então ele começa a engrenar no Tottenham lá para os 23, 24 anos, um pouco mais para frente, né? Talvez 22, enfim. Mas aí, realmente, quando ele engata na sequência, ele vai bem mais longe e constrói essa carreira aí de destaque que ele vem tendo merecidamente. Ainda sobre campanhas, né? É inglês, então é uma seleção que não vence também. O cara tem vice-campeão de Europa League, de Eurocopa, 2 vezes inclusive, né? A Inglaterra foi bivice, né? Tem terceiro lugar de Liga das Nações, tem quarto lugar de Copa do Mundo, e aí, ainda falando do Tottenham, né? Vice de Champions League, vice de Premier League, 2 vice de Copa da Liga. Então, teve sempre bem perto, mas teve sempre ali com equipes que não costumam conviver com títulos recentemente, né? Então, é complicado pro cara também, né? É muito complicado, mas é um jogador, por exemplo, que também tem já mais de 450 gols na carreira, tem artilharias em Champions League, tem artilharias em Premier League, tem artilharia em Copa do Mundo, tem artilharia em Campeonato Alemão. É impossível você falar que um cara desse não joga bola. É impossível. E mais do que só os gols em si, né? Como eu falei agora há pouco, é um atacante muito completo, que gera muito jogo, que sabe sair da área. E claro, não é dos mais habilidosos, mas tem muita capacidade para participar de outras fases do jogo, inclusive. E para finalizar, inclusive, também, é um cara que, falei dos gols, a última temporada que ele teve menos de 20 gols até, foi lá no Tottenham quando ele tinha seus 22 anos, que ele faz 4 gols só no elenco profissional. Depois disso, as temporadas dele são com 31, 28, 35, 41, 24, 24, 33, 27, 32, 44 e 36 gols. Acho que o problema não era ele nesses times, né? Só acho. Então, nesses times do Tottenham, na própria Inglaterra, e nem no Bayern da temporada passada, que teve muitos problemas. E esse ano se consolidou bem mais, chegou até as quartas da Champions League, né? Vale lembrar, foi um confronto equilibradíssimo ali com a Inter de Milão. Uma derrota por 2-1 na Alemanha e um empate por 2-2 na Itália. Então, no detalhe também, enfim, é uma grande equipe, é um baita centroavante que finalmente conquista o seu merecido primeiro título na carreira. E você gosta do Harry Kane, o Kaneludo? Que pejorativamente, claro, mas é um jogador bem interessante. Amanhã a gente volta. Pretendo fazer um vídeo sobre o Liverpool, né? O título, falei que estava devendo, estou devendo mesmo o vídeo do título do Liverpool. E agora posso acrescentar até que o Alexander-Arnold finalmente confirmou a saída, né? Vai se juntar ao Real Madrid depois de 20 anos de carreira. Passou o tempo inteiro de base e tal no Liverpool. Mas amanhã a gente fala disso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até, pessoal. Valeu!